Senhor, Dom Bosco se gastou, não perdeu tempo e com a vida evangelizou. Olá, ouvinte do podcast Nos Passos de Dom Bosco. Bem-vindo ao nosso episódio. Este é o 6º episódio. Eu sou Horácio Batista, da comunidade Canção Nova, jornalista, e idealizei esse projeto junto com a família salesiana de Campinas. Estamos aqui trilhando um longo caminho de conhecimento do carisma de Dom Bosco. Se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo, mas volte depois do podcast para ouvir os primeiros episódios. O tema de hoje é Missão Salesiana Hoje, o carisma de Dom Bosco, além fronteira. Vamos trazer um pouco aqui o que é ser missionário na igreja, sob a perspectiva salesiana. Muito bem, quero acolher com alegria mesmo aqui um padre querido, Padre Luiz Gonzaga Piccoli, salesiano de Dom Bosco. Padre, bem-vindo na sua conversa. Alegria receber o senhor no nosso podcast. Muito obrigado pelo acolhimento e muita alegria de poder atingir os que estão nos ouvindo. Muito bem. Esse podcast está no Spotify e também no YouTube, essa plataforma digital. Padre Piccoli, o documento de Aparecida, texto conclusivo da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano do Caribe, traz uma ideia bastante interessante sobre sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. A ideia é que não podemos ser discípulos se não formos missionários. Não podemos ser missionários se não formos discípulos. Para nós, que estão agora ouvindo esse podcast, o que é ser missionário e discípulo de Jesus? Muito bem. É muito linda essa temática de Aparecida, porque, de uma certa maneira, nos incita, não é que nos obriga, porque obrigação é não sei o que é, mas ser incitados é uma outra coisa. A gente gosta de receber desafios. Então, a Aparecida é desafiadora, porque temos que sair de nós próprios. Irmos para onde? Irmos para quem? E quem é que nos incita? É aí que a gente encontra os destinatários, quem nos envia e onde. Quem nos envia para mexer comigo na minha vocação e para mexer com a vocação do crente, também leiga, para irmos para fronteiras com horizontes totalmente abertos, é um desafio tão grande que só Deus pode mexer nisso. Então é necessário que seja um crente, um que crê. A Aparecida fala muito nisso. E para um crente poder se locomover para onde Deus chama, vai ter que entrar na metodologia de Deus. E normalmente Deus é assim. Ele nos ama por primeiro. E desde sempre Ele nos acompanha no nosso amadurecimento. E normalmente Ele nos desafia antes de podermos aceitar e enfrentar o desafio. Para isso Ele nos prepara. Como? Nos prepara com provações. A fé tem que ser provada. A minha vida tem que ser provada. O meu amor altruísta tem que ser provado. A minha perseverança tem que ser provada. Bom, para resumir um pouco isso, eu estou me lembrando, por exemplo, do texto bíblico que antes de Jesus entrar na vida pública, na missão, ele precisou ser provado. Deus vai provar Jesus, o seu Filho amado. Nós que somos filhos amados também passamos pela provação. Precisamos ser inteligentes para provar, para perceber, que Deus vai nos provar. E eu tenho que me dispor a passar pela provação, pelo sofrimento. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Gostoso, né? O deserto. Diz que é um longo tempo, fala de 40 dias, 40 noites, jejum e oração. Quem é que aguenta? Só quem ama. Quem é que ama?
aquele que percebe que é amado, mas com um amor imenso. Quem percebe que é amado e gosta do amor e não abre mão de ser amado, vai fazer qualquer coisa por aquele que o ama. Então a gente vê no texto bíblico, depois vocês podem procurar o texto bíblico das tentações de Jesus no deserto. Primeira tentação, ele manda o diabo lá para o lugar dele, em cima da palavra. A palavra de Deus diz também. Segunda tentação, vai-te embora, porque a palavra de Deus diz também. Terceira tentação, eu não estou descrevendo as tentações para a gente não gastar tempo, depois vocês vão procurar nos textos. Isso mesmo. Mas vem a terceira tentação e Jesus também, pior do que um tenista ou de um que gosta de ping-pong, rebate, dá aquela cortada em Satanás. E na palavra, exorta. E manda lá para o lugar dele, porque a palavra de Deus. Então, isso é muito interessante, porque a provação se vence pela própria revelação. Então, eu tenho que estar afinado naquilo que Deus me falou. Eu tenho que conhecer as Escrituras, porque só aí é que eu vou ser um crente consciente. Sendo consciente, eu vou saber que Deus me ama, porque está revelado. E por fazer uma porção de experiências e ver tantas experiências na vida dos santos, a partir de Jesus, de Maria, de Abraão, etc., eu vou me convencendo que eu pertenço a essa estirpe de privilegiados e privilegiadas. Então eu vou reforçar o meu querer. Eu percebo em que caminho estou, aprofundo o que eu estou percebendo e tomo decisões. Não vou decepcionar aquele que me ama. E aí então eu parto para ações concretas. Fico com Deus, fico com a palavra e ninguém vai me tirar disso. Que riqueza. Eu sou enviado pelo Cristo. Cristo me envia, né, Padre? É Cristo, mas é a palavra que me revela Cristo. É a palavra que vai me dizer quem é Cristo. Eu vou acreditar na palavra e vou perceber que a palavra é Ele. Você falou algo muito concreto, que não tem o caminho cristão sem sofrimento. Porém, sabendo quem é e quem foi enviado, a perseverança no caminho, né? É verdade isso, porque um dos sofrimentos é que nós, por exemplo, por sermos humanos, gostamos muito de ver as coisas. Ao passo que aqui se trata de crer num Deus que eu não vejo, mas não está dito que não vendo eu não perceba. Claro que eu percebo. Tem gente que ao perceber se liga. E tem gente que logo de cara se desliga. O crente é aquele que se toca, se deixa tocar, se pergunta, se questiona, vai aprofundar e abraça essa causa. Não sem sofrimento. Porque para muita gente, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresinha do Menino Jesus, tiveram anos e décadas de secura espiritual, de não sentir. Mas tinham uma fé que dizia: eu sei quem que está fazendo isso comigo, eu te conheço, sei que está acima do meu entendimento e da minha percepção, eu te adoro. Isso que é a têmpera de um crente de verdade, que crê apesar dos desafios que encontra pelo caminho da crença e da revelação. Muito bem. Você, cara ouvinte que ouve esse podcast, que está aqui ouvindo o Padre Bigli, se você hoje passa por sofrimento, uma doença, uma depressão, um desemprego, sabe que você não está sozinho. Existe um Deus que olha por você, um Deus que está ao seu lado. Mesmo que você não sinta. Mesmo que você não sinta, que Deus vai te pedir alguma coisa. É a missão.
Quem é que vai ser enviado para a missão? Aquele que, por primeiro passo, Jesus mesmo vai chamar, o Espírito Santo vai chamar para formar você. Então, aí é que você se torna discípulo. O discípulo é aquele que chega a perceber, faz um caminho de perceber e de aprofundar o que está crendo, o que está acontecendo na sua vida, e se dispõe a aprender de Deus. E disposto a aprender e a obedecer o que Ele quiser. Então vai um bom tempo de discipulado. Discipulado é um bom tempo para se formar. Quem não gasta um bom tempo em formação, dificilmente vai dar conta da missão. Antes da missão ele tem que ser discípulo. Um discípulo para aprender e um discípulo para ser enviado. De vez em quando vai ser enviado para cá, para lá, volta, como é que foi. É o que a metodologia de Jesus. Mandava 2 a 2 dos 72 discípulos, mandava os próprios apóstolos, alguns voltavam todos entusiasmados porque tinham expulsado demônios, tinham curado, feito milagres em nome de Jesus. E quando Jesus perguntava, então, o que aconteceu com vocês no envio? Todos esses milagres, Senhor, que beleza, até o diabo nos obedece. Mas logo em seguida vem um pai trazendo um filho endemoniado. E diz assim, Jesus, olha cá, você vai me desculpar, mas eu apresentei a 2 discípulos seus para me expulsar o demônio do meu filho e eles não conseguiram. Jesus, me entrega o filho aqui. Jesus levou à parte, fez as suas orações e imperou fortemente ao diabo, que foi embora. E os discípulos depois perguntam, Senhor, nossa, nós temos vergonha do nosso fracasso. Mas você em pouco tempo resolveu, como é que é isso aí? Por que nós não conseguimos? Jesus disse, esse tipo de diabo só se vence com a oração e o jejum. Então a gente se pergunta se eu tenho essa têmpera orante e se eu tenho essa força para saber jejuar. Que riqueza. Dom Bosco, padre, sempre teve esse ímpeto missionário. Desde o tempo do colégio eclesiástico, onde estudava línguas, preparando também para sair em missão, ele foi incentivado por Dom Cafácio a seguir no caminho da evangelização dos jovens pobres daquela realidade, de Turim. Pensando nisso, o que é ser missionário para os salesianos de Dom Bosco? E como isso surgiu dentro da sua congregação hoje salesiana? Bom, dessa questão que você me propõe, a primeira coisa a salientar é como o missionário não é um autônomo, não é um egocêntrico e não dispõe da sua vida a seu bel prazer. Ele tem que encontrar um enviado de Deus que te escute nos seus objetivos, nos seus anseios, vamos dizer assim, de vida missionária, de vida apostólica, que te escute. Você então vai dizer, eu sonho com isso, eu penso assim, eu estou decidido a fazer isso, a fazer aquilo. Por que você vai dizer isso para um terceiro? Porque o primeiro é Deus. O segundo é você que percebe Deus. É você que tem que perceber a Deus. O chamado é único, né? É único, sim, mas não é propriedade reservada minha. Porque todos os chamados, eles depois se realizam na igreja. E sou eu quando eu sou igreja. Porque eu sou um crente. Então, eu tenho que procurar alguém na igreja que me escute. Para que, em nome da igreja, e por certo, também em nome de Deus, compreenda as razões da minha consciência. Compreenda os meus dinamismos humanos, psicológicos,
de motivações, se estão profundas ou não, e que depois, ponderando e discernindo segundo o Espírito, esse meu orientador espiritual me diga uma palavra que o Espírito também vai orientar para poder me dizer. No caso de Dom Bosco foi assim. Por primeiro, ele queria ser o quê? Ele não pensava nos jovens de Turim, nos abandonados. Ele queria dar toda a sua vida numa causa que ele descobriu, uma causa total, que ele descobriu devia ser a vida missionária ad gentes, fora da Itália, para eu cortar as raízes daqui e ir para onde o Senhor me envia e sacrificar toda a minha vida num povo que eu não conheço. Então ele foi nos franciscanos de própria iniciativa. Os franciscanos logo fizeram uma ficha de aceitação e marcaram o dia para ele entrar nos franciscanos. Naquela noite ele não dormiu e teve sonhos horríveis. E no sonho um vidente disse para ele: se entrares aqui, não terás paz. Aí ele não dormiu a noite inteira. No dia seguinte, ou pelos dias seguintes, foi conversar com o diretor espiritual. Dom Cafasso? Isso, Padre Cafasso. E Padre Cafasso disse para ele: por que antes de fazer a ficha e da aceitação deles a seu respeito, não veio confabular comigo? Para a gente conversar um pouco. Não entre nos franciscanos. Eu não vou te chamar de capsuto, mas olha só o que Deus teve que fazer com você. Te mandar por sonho uma palavra que o diretor espiritual podia te dizer. Não entre nos franciscanos. Daí, um tempinho, ele foi com outra congregação. Eu não sei se são os Oblatos de Maria Virgem, me parece que é esse, mas pode ser também Oblatos de Maria Imaculada. Também gostaram dele e o João Bosco saiu dali e foi conversar com o Cafasso, Padre Cafasso, que era confessor e diretor espiritual, orientador espiritual do Dom Bosco. Cafasso ouviu e seriamente olhando para João Bosco disse: não entre em lugar nenhum. Fique no clero da diocese. Deus vai dizer para você o seu caminho. Deve seguir o caminho que Deus vai te revelar e não que você vai buscar. Porque você é que vai enviar muitos missionários. Pode ser que você nunca vá, mas vai enviar muitos. Daí nasceu a vocação missionária de Dom Bosco. Que riqueza, né? Então o discernimento não foi sozinho, né? Sempre é importante que seja chamado por Deus, discernir a vocação com alguém, com um diretor espiritual. Exatamente. Padre, e como conseguir hoje na igreja, né, nesses tempos atuais, né, um bom diretor espiritual? Só pode ser padre, pode ser leigo? Como é isso para quem não está acostumado com o tema? Pode ser um crente, um homem de Deus, uma mulher cheia do Espírito. Portanto, não precisa obrigatoriamente ser um padre, ou um bispo, ou o papa, ou o pároco, mas é claro que esses que têm mais estudos, mais leituras, pode ser um monge, uma monja, não é? que há muita gente cheia do Espírito. Normalmente, um orientador espiritual não significa que seja o meu amigo pessoal. Pode se transformar num amigo da minha alma, mas não precisa ser um amigo afetivo, não. Eu tenho medo desses amigos afetivos, porque eu posso me enrolar, posso empanar, posso me perder na emotividade e me aconselhar com um amigo meu, com o meu coetâneo, com o meu correligionário, com o meu amigo de infância. Eu posso ser traído. É melhor eu ir com um que eu não conheça, mas que eu saiba que ele tem uma certa fama ou uma apresentação como um bom orientador espiritual ou orientadora espiritual. Que vá apontar para Deus, né? Para a missão.
Padre, o senhor morou, né, plano de missão, um bom tempo na África, né, em Moçambique. Fala para nós a sua experiência de missão, como foi chegar naquele país, outra cultura, outra realidade, né? A sua experiência também, como nós vivemos aqui no Brasil, se um dia foi enviado, o que viver, o que leva de experiência para esses ouvintes que nos ouvem agora. Eu nunca sonhei, nunca tive um sonho para ir à África. A África, ter ido para a África como missionário, foi uma decorrência da minha vocação maior, que é o amor de Deus por mim e o amor meu total por Deus, por Jesus, que eu tive que aprender. Eu preciso descobrir. Eu descobri Deus por meio de Jesus. O Deus para mim antes era devocional, era espiritual, era oração. Mas quando eu descobri, eu não podia descobrir a pessoa de Deus. Eu descobri a pessoa de Jesus como pessoa humana, como enviado de Deus, como filho de Deus Pai. Descobri por meio de um jovem, no encontro em Campos do Jordão, que o padre Jonas estava lá como o padre principal coordenador desse encontro em abril de 1968. Memória boa? E ali eram 43, 44 universitários, rapazes, e o meu superior me enviou para lá para integrar, estar junto com os animadores, que iam animar esse encontro durante 3 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. E parece-me que foi da sexta-feira para o sábado, era meia-noite, um jovem abriu o tabernáculo. Naquela época não era usual, era um padre que abriu o tabernáculo. Ele abriu, esse jovem, puxou a custódia para frente, e eu vi o Santíssimo Sacramento. Esse jovem se ajoelhou e começou a conversar com Jesus, como se não tivesse ninguém ao lado dele. Livremente: Jesus, eu te amo. Jesus, estou aqui para te adorar. Te adoro como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem. Eu estou inventando a oração dele, mas era nessa toada. Jesus, eu não sei como falar com você, por ser tão amável, por tanto me amar e por eu tanto querer te amar. E eu estranhei essa oração dele. Quanto mais ele rezava, mais eu estranhava, e eu dizia assim para mim: caramba, eu já estou com 25 anos, ele nem isso tem, deve ter uns 22, 23. Já fiz noviciado, já fiz seminário tantos anos, já estou no 3º ano de filosofia, e eu nunca aprendi a rezar como esse rapaz aí. A minha oração era tudo de devoção. Sabia os mandamentos de cor: Pai Nosso, Salve Rainha, Terço, Ladainha do Coração de Jesus, novenas, tudo isso. Eu era um papagaio que sentia alguma coisa, me entusiasmava, mas rezar como esse, de pessoa a pessoa, foi o que eu senti naquela hora. Ele reza com a pessoa, ele fala com a pessoa de Jesus. Eu aprendi aí. No dia seguinte fui comprar o Novo Testamento para ir buscar lá como é que o Espírito Santo inspira as pessoas, forma as pessoas para poder crer, rezar, amar e se dispor à missão. Então daí para frente eu tomei uma resolução de que o que Deus quisesse, falasse para os meus superiores me pedissem, e eu na hora ia dizer ok. Então chegou esse dia que os superiores me pediram se eu estava disposto a ir para a África. Eu disse ok. Então, não, você tem 3 dias para pensar. Falou: não, eu já tomei esse propósito há muito tempo. E fui para a África. Levei 6 meses para aterrissar na África, numa cultura nova, costumes novos, comida diferente, percepções diferentes, cabeça diferente, coração diferente, razões diferentes, sensibilidades diferentes. Eu tive que respeitar tudo isso, conforme dizem por aqui também, tive que tirar as sandálias do pé e respeitar a terra onde eu aterrissei,
respeitar esse povo que abriu os braços para me acolher. Quer dizer, eu tive que me encarnar, nascer de novo. Custou. Depois de 6 meses é que a minha cabeça começou a sossegar e o coração parou de disparar. Foi aí que eu comecei a prestar mais atenção no africano, que começa pelo coração e não pela razão. Quando você ama o africano e ele percebe que é amado, aí ele conversa com você também com a razão. E aí dá para vocês fazerem projetos de fé, de vida apostólica, de catequese, tudo que você quiser, pastoral juvenil e até missionária. Primeiro se ouviu o coração do jovem africano. Para entender o africano tem que entrar pelo coração, não pela razão. Que interessante, né? Você não chegou lá com suas ideias, já colocando, né? Eu cheguei com tudo. Com tudo. Mas cheguei com tudo e muita coisa, materiais de pastoral, levei tudo, depois deixei tudo de lado, não me serviu. É outra realidade. Outra realidade. Padre, que riqueza de experiência, né? Quanto tempo você morou lá no Moçambique? De quando a quando ficou lá? E quem é o padre depois dessa experiência missionária? Eu saí do Brasil em fevereiro, dia 1 de fevereiro de 1994. Mas todos os 6 anos antes, eu tinha ido em Angola por 7 vezes. Então, juntando todos os dias que antes de ir definitivo, eu já tinha ido durante 1 ano, passava lá 50 dias, 40, porque eu era inspetor de São Paulo e Angola era animada por São Paulo, junto com outras inspetorias que davam missionários para São Paulo, Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai e no Brasil as inspetorias brasileiras. E eu como inspetor enviava todos para lá. Depois, então, o reitor Mora, a meu pedido também, se ele quisesse, eu poderia me mandar, e me mandou para lá. Fui para Angola. Fiquei mais 13 anos, 12 anos. 6 abrindo uma nova obra, e também como pároco, uma obra de aprendizagem no mundo do trabalho. E depois fiquei 6 anos como inspetor salesiano, como provincial. Terminados os superiores de Roma me pediram para ir para Moçambique, onde eu fiquei 17 anos. Então fiquei 30 anos na África. Voltei agora no último mês de novembro. Uma grande jornada. Belíssima. Belíssima jornada. Padre, aqui na nossa inspetoria temos o projeto, né, Semana Missionária, que leva os jovens, os alunos para fazer essa experiência de missão. Qual a sua mensagem para eles, né, para envolvê-los, incentivá-los nessa experiência de simples missionários, segundo o dom de Dom Bosco, do carisma de Dom Bosco? Bom, eu diria assim, primeiro é bom ir logo no início desse... Como é o nome do programa? Podcast. Vai no início, quando eu conversei, eu falava sobre como se transformar em discípulo, como passar pela aprovação, como buscar a Deus. Tudo isso aí é necessário para o jovem perceber e fazer essa experiência. Então não vou repetir tudo o que disse no início. Se o jovem não passa pelo discipulado, pela formação, pelos pequenos envios missionários aqui, com a consciência de ser um crente e de ser amado por Deus e chamado a amar de uma maneira incondicional aqueles a quem é enviado, ele não vai conseguir realizar missão nenhuma, porque ele não teve formação adequada. É missão cristã, de fé, católica, porque é missão de igreja. Então não pode ir, não é todo mundo de outras religiões, por exemplo, que pode fazer missão comigo. Eu posso fazer outros projetos, mas não é missão da igreja católica. Outros projetos são bonitos,
onde eu posso colocar muçulmano, judeu, árabe. É ótimo, tá bem, tá muito bem, é bonito. Mas eu estou entendendo a sua pergunta como uma consequência do Evangelho, eu me abrir à missão, inclusive atingentes. Então precisa toda essa preparação que eu falei no início. Então sim, a pessoa não vai correr o risco de ser um aventureiro. Ele vai ser um discípulo, vai obedecer a Deus e vai ser um missionário enviado por Deus e por meio da igreja. E vai dar a sua vida em uma semana, em um mês, em um ano, em 2 anos, mas ele não vai ser nem aventureiro, nem turista e nem ONG. Seriam coisas horríveis dentro da igreja. Meu caro ouvinte, esse episódio é uma riqueza. Então, para você a dica é: volte lá no início, esse podcast, ouça, transcreva esse podcast se for necessário, estude, porque é um tesouro. Você que nos ouve, então, faça a experiência. Padre, estamos aqui chegando ao final do podcast. Deixa aqui a sua mensagem final para os ouvintes. E no final também a sua bênção. Nossa gratidão pelo convite que o senhor aceitou, né? Estar conosco nesse podcast, nos Passos de Dom Bosco. Agradeço muito a Canção Nova e a toda a família salesiana essa possibilidade de conversar com vocês e com todos vocês que estão no podcast, que estão ouvindo, apreciando, aprofundando. Que Deus abençoe vocês. Oxalá vocês possam aprofundar a fé, se inscrever como voluntários, passar por uma séria formação, passar por experiências na sua paróquia, nas suas periferias, aqui onde você está, e depois sair do estado de São Paulo, ou sair do estado onde você está, vai para outro estado, e depois até sair do Brasil. E quem sabe, um dia você vai se transformar num grande missionário enviado pelo Espírito, através do amor de Jesus, juntamente com Ele, e passar por uma grande experiência de vida missionária. É o que eu te desejo. E muito obrigado por ter ouvido. Obrigado, Padre. Obrigado a você que nos ouve aqui. Esse podcast está no nosso Spotify e no YouTube, youtube.com/Nos Passos de Dom Bosco. Obrigado e até um próximo episódio.